Lança o técnico Carlos Alberto Silva para uma maior motivação para essa equipe do São Paulo, que joga sem 6 jogadores que estão na seleção brasileira e que estava também sem esses 2 titulares importantes. Aí o início do jogo. Heriberto. Marinho. Valtinho para Marinho. O árbitro já parava para assinalar a falta contra a equipe do Palmeiras. Você vai ter ao seu lado, comentando esta partida, analisando tecnicamente para você, repórter da Rede Globo, J. Ávila. Muito boa tarde, meus amigos do Brasil. As duas equipes estão em condições quase que idênticas. Muito embora o Palmeiras esteja em 6º lugar e o São Paulo em 14º, o Campeonato Paulista está iniciando. O São Paulo fez 4 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota apenas. O Palmeiras em 6 jogos também tem 1 derrota, tem 3 empates e 2 vitórias. O detalhe curioso que chama a atenção e que serve de base para você de Brasília, que está acompanhando este jogo, é que a defesa do São Paulo, o time do São Paulo, sofreu apenas 1 gol nesses 4 jogos iniciais do Campeonato Paulista. Portanto, é uma defesa muito bem postada, muito bem plantada, onde se destaca acima de tudo o jogador uruguaio Dario Pereira, que é considerado, pelo menos pela crítica de São Paulo, como um dos maiores jogadores do Brasil na posição atualmente. O jogo promete ser muito bom. Completação para Everton. Combinando com o Assis. Olha o Everton. Pedrinho. Na penetração do jogador Paulo César. Chegando também Jorginho e recuando a bola para Gilmar. Palmeiras e São Paulo vêm de maus resultados. O Palmeiras empatou com a Inter de Limeira no Parque Antártica por 2-2 na quarta-feira. E o São Paulo, na quinta-feira, empatou por 0-0 contra o Noroeste. Vitor Hugo trabalhando com o jogador Polozzi. Levantamento até o meio-campo. Recuperação de Ney. Vai o São Paulo com Assis. Luiz Pereira. Último a tocar na bola, o árbitro Oscar Escôfaro vai marcar o escanteio pela ponta direita. Tá certo o árbitro da partida. Vai se colocando Flavinho, lateral direito, para a cobrança desse escanteio para a equipe do São Paulo. Tentativa de virada de Valtinho. E a presença do goleiro Gilmar. Aí o Valtinho pedindo a marcação para o lado esquerdo. Aqui ele estava lá pela direita. Pedrinho. Vitor Hugo. Recebendo o centro médio da equipe do Palmeiras. Levantamento de bola na frente. Fica fácil para o goleiro do São Paulo, Toinho. Custou arrancar o camisa 10 aragonês da equipe palmeirense. Tá aí o Marinho Chagas. Ney. É o zagueiro central. Vai o São Paulo. Trabalha com o Marinho pelo meio campo. Vai fechando-se a equipe do Palmeiras. O toque de bola foi feito pelo lado esquerdo para Heriberto. Tentativa do ponteiro esquerdo, Valtinho. Houve apenas a proteção de Luiz Pereira. A bola linha de fundo. Tiro de meta apenas para a equipe do Palmeiras. O destaque do São Paulo, como já dissemos, é o Dario Pereira. E o torcedor que está habituado, ou que estava acostumado a acompanhar o Luiz Pereira no Flamengo, hoje vai ver um outro jogador. É justamente ele o destaque do Palmeiras. Está sendo jogador vigoroso, excelente, com muita personalidade quando vai ao ataque, jogando o seu melhor futebol. Bem distante daquele Luiz Pereira que você estava acostumado a ver no Flamengo. Vitor Hugo. E o árbitro havia marcado uma falta no meio do campo contra a equipe do São Paulo. Vai se aproximando Vitor Hugo para fazer a cobrança da falta. Na frente da bola, Assis. Levantamento para Pedrinho. Toque foi feito pelo Flavinho, atrasado para Toinho. Porta de Polozzi. Lateral direito, Osni. Boa deixada, Pedrinho. Agora é o Paulo César. Pela direita está colocado o jogador Assis. Boa tabela com Paulo César.
Recuperação foi do jogador Luiz Pereira. Outra vez Paulo César. Deixando para Flavinho. Everton. Tentou a batida, Gilmar. Bom tiro do camisa 8, Everton. E boa defesa do goleiro Gilmar. No primeiro grande momento da partida aqui no Pacaembu. Marinho. Foi no fundo, tentativa para o jogador Assis. Bateu mal. Pegando mal o jogador Everton dessa vez. Encobrindo a trave, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. O juiz deu que a bola resvalou em alguém na defesa do Palmeiras e é escanteio pelo lado esquerdo. O grande perigo para o time do Palmeiras é o Everton. Ele chuta forte, chuta bem de qualquer distância, chuta sempre. Colocado o ponteiro esquerdo, Valtinho. Toque apenas o Flavinho e a defesa do goleiro fica fácil. São Paulo e Palmeiras estão disputando uma das 6 vagas da fase de classificação desse primeiro turno. Os 6 primeiros colocados, mais Comercial e América, que se classificaram num campeonato de classificação disputado simultaneamente a Taça de Ouro. Esses 8 times, os 6 desse primeiro turno e mais esses 2, disputarão o título do primeiro turno. Quando você observa o lateral esquerdo, Pedrinho, da equipe do Palmeiras, dando a bola de presente. Pelo meio, o jogador Assis pedindo bola, fica prendendo pelo setor direito. Paulo César. Centro foi para a grande área. Tirou o jogador Vitor Hugo. Aragonês. Na luta contra Heriberto, perdendo. Vitor Hugo para Pedrinho. Lançamento na frente era para Paulinho. Olha o toque feito pela linha lateral para a equipe do Palmeiras. Apertado o Vitor Hugo. Lançamento errado pela linha lateral na marca de 7 minutos. Primeiro tempo, Esporte é Vida. 81, ano do esporte na Globo. Marinho para Heriberto. Marinho. Trabalha para Ney. Chega em Flavinho. Bola de Paulo César para Flavinho. Olha o Marinho onde está. Dario Pereira. Assis, Marinho, Heriberto. Vai trocando muito de posição os jogadores do São Paulo, procurando confundir a marcação do Palmeiras. Heriberto. Na esquerda, colocado o Assis. Heriberto prendeu e atrasou a bola para o jogador Marinho. Palmeiras faz uma marcação sob pressão, ocupando todo o campo. Fica difícil para o São Paulo. Toque na frente para o jogador Paulo César, procurando de calcanhar o Valtinho. Tirou a zaga do Palmeiras. Luiz Pereira. Boliviano Aragonês. Vitor Hugo, virando a Pedrinho. Repara de descida do lateral esquerdo do Palmeiras. Ponteiro direito, Osni. A tentar passar pelo Paulo César, combinando com o Aragonês, tirando a defensiva do São Paulo, sobra com Assis. Levando bem, Ariel Assis, parou no Vitor Hugo. Boa presença de Vitor Hugo. A fugir pelo lado esquerdo do jogador Jorginho. Toque de Polozzi, Pedrinho.
Movimentação de bola para Célio. Pelo lado esquerdo, Paulinho. E a falta cometida mais dura pelo Dario Pereira. Na marca de 10 minutos, 11 segundos, você está vendo a marcação e o árbitro da partida colocado no lugar exato da cobrança da falta. É o momento mais perigoso para a equipe do São Paulo nessa partida até agora. Se preparando o jogador Pedrinho. Aí o levantamento. Pedrinho ainda marca. Houve a falta do Pedrinho. Marcou o árbitro Oscar Escôfaro contra o Palmeiras. Esporte e Ação, 81, ano do esporte na Globo. Descida do São Paulo, a marcação é do Célio. Heriberto. Olha com o Valtinho. Recuperação feita pela equipe do Palmeiras. Fugindo o Osni. Aragonês para Osni. Boa devolução, vai Osni. Do fundo, tentativa de cruzamento. Caiu o centroavante Paulinho. Levando muito azar ao Paulinho agora, porque a bola seria dele. Aí o Luiz Pereira. Vem voltando o Benazzi, lateral direito da equipe do Palmeiras. Novo empurrão de Marinho sobre o ponteiro direito, Osni. Marcou o árbitro Oscar Escôfaro. Primeiro tempo 0-0, na marca de 12 minutos. Aqui no Pacaembu. Descendo o Luiz Chevrolet. Lá vai o Aragonês. No lateral da grande área. Bola para Osni, saiu a bola. O árbitro já havia assinalado bandeirinha vermelha. Jacó e Caes marcou, o árbitro confirmou. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. O Palmeiras está sendo dirigido pelo técnico Fedato. Fedato assumiu a direção técnica do Palmeiras logo depois que Dudu pediu demissão. Isso há 4 partidas. Mas uma informação que surgiu hoje é que o técnico Jorge Vieira se desligou do time que dirigia na Arábia Saudita e pode ser o novo técnico do Palmeiras. Só tem um problema. Um outro time também quer Jorge Vieira, é o Corinthians. Marinho. Vai levando o São Paulo para o ataque. Marinho observa a penetração do Paulo César. O lançamento foi para ele. Cortou Pedrinho. Arremate errado do Almir, que vinha de trás chutando de pé direito. Saiu à esquerda do goleiro da equipe do Palmeiras. Aí o Gilmar. E o Palmeiras está com 10. O Aragonês está trocando as chuteiras fora do gramado. Luiz Pereira. Polozzi. Luiz Pereira. Comandando todo o time do Palmeiras. Pedrinho. Aí apertando a marcação. O time do São Paulo sobra com Polozzi. Entre dois se meteu, Assis ganhou. Recuperação feita pelo jogador Jorginho. Aí outra vez o São Paulo. Vai empurrado sim. Empurrado o Everton. O árbitro marca a falta contra a equipe do Palmeiras. Colocado o Heriberto. E aí o jogador Gilmar, goleiro da equipe do Palmeiras, está muito tranquilo lá debaixo do gol. Isso porque não é o Marinho que está de pé da bola, né? Chute errado de Heriberto, a tiro de meta apenas para a equipe do Palmeiras. Esporte é participação, 81, ano do esporte na Globo. Marinho, cortando o Ney. Vai levando para o contra-ataque outra vez a equipe do São Paulo através de Everton. Heriberto.
Assis pelo meio, Paulo César foi pelo comando, Assis já está na grande área. Bola para Valtinho. Levando 2, o terceiro, tá aí o Valtinho, Paulo César, carimbando o Polozzi. É na saída de bola o jogador aragonês. Benazzi. Toque comprido para Aragonês. Vai ficar tranquilo para o Dario Pereira. Ali é gringo contra gringo, eles falam a mesma língua. Embora não sejam do mesmo país, mas tudo bem. É o Osni contra Marinho. Toca de Vitor Hugo. Célio, Pedrinho. Vai pelo comando Paulinho, pediu o Pedrinho para Célio. Olha o Paulinho, virou para o pé esquerdo, soltou o goleiro, Pedrinho, olha a chance do Palmeiras, jogada para fora. No melhor momento do jogo acontecendo, a 16 minutos desse primeiro tempo. O Pedrinho desceu ali a escala, acho que ele foi trocar de chuteiro, alguma coisa. E a jogada do Paulinho foi excelente. Ele dominou muito bem a bola, virou o corpo e chutou rapidamente. Você deve ter observado, inclusive, que o jogador que estava atrás dele, o Ney, ficou completamente fora de ação. Não sabia onde combater, porque se toca nele, comete o pênalti. Então ficou apenas na cobertura e ele chutou forte de virada. O panorama técnico, J. Ávila, 17 minutos, primeiro tempo, 0-0. O jogo está bom, falta ainda um pouco mais de ação ofensiva. Me parece que o Palmeiras é um time muito cauteloso, porque joga com 2 homens do meio de campo muito atrasados, o Aragonés e o Célio. Fica o Paulinho à frente, porque o Jorginho também é um homem de retração, e o Paulinho fica muito isolado na frente, apenas recebendo o auxílio do Osni ou do Aragonés quando se mete, quando o Palmeiras tem a bola dominada, apenas isso. O São Paulo é um time que está prendendo muito a bola no meio de campo. São Paulo detém o domínio do meio de campo agora, mas ele prende demais, ele não solta com velocidade. Os dois times têm 4 ponteiros que jogam pela direita aí. O Valtinho, ponto esquerdo do São Paulo, é ponta direita, está improvisado. E o Jorginho, ponto esquerdo do Palmeiras, também é ponta direita, está improvisado. Ele joga de meia direita, de centroavante, mas muito mais de ponta direita. E hoje está jogando de ponta esquerda. Aí o Aragonês. Lançamento era ótimo para Osni. Marinho Chagas sentiu essa possibilidade e botou a mão na bola. É pelo setor direito a falta contra a equipe do São Paulo. Vai chegando Benazzi para a cobrança. Aí o Osni. Benazzi está mandando seguir porque o Palmeiras levou vantagem no lance. Luiz Pereira. Benazzi. Saiu o levantamento para a grande área, era para Paulinho. Olha o ping-pong. Paulinho, Luiz Pereira estava na área. Olha a sobra. Fica para Osni, bateu, segurando o Toinho. Mais uma boa chance da equipe do Palmeiras. E agora a resposta do São Paulo com o jogador Assis. É o Paulo César. O Assis está aí pertinho dele. E agora o juiz estava lá anotando uma falta lá na área. Não estava valendo de nada essa confusão toda aí. O juiz manda seguir. Redato, na opinião do nosso comentarista, até agora o São Paulo está dominando o meio de campo. Você concorda? De início o São Paulo partiu mais em cima. Agora nosso time está indo um pouquinho mais à frente. Estamos tentando dominar esse setor aí que é importante numa partida. Aos poucos nós vamos chegando. Toca de Dario Pereira. Abertura pelo setor direito. Lá vai a equipe do São Paulo. Lançamento de Almir aqui na esquerda. Procurava Everton. Vamos ver o toque à linha lateral. Aí o número 8 do São Paulo, o Everton. Valtinho. Agora tá para decidir ali se o juiz vai marcar falta do Benazzi ou simplesmente o arremesso manual. O jogador Valtinho está aí caído fora do gramado. O juiz está fazendo sinal que é só lateral. Vamos ver. Embora o Marinho Chagas está querendo colocar a bola para cobrança de falta. Toque de cabeça do Assis para Marinho. Saiu outra vez a lateral, mas o último a tocar foi o Vitor Hugo. Assis, Vitor Hugo. Fica menor para o Palmeirense, Vitor Hugo.
Vai jogando com o Célio. Escorregou na hora do passe. Ela sobra para Everton, engatilhando o pé direito. Foi fora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. E o Valtinho já vai voltar. Enquanto isso, eu vou começar com o Carlos Roberto Silva. Carlos, o que você está achando do teu time agora? Está fazendo o tour que você pediu no vestiário? Tá bem. É preciso aproveitar primeiro com mais rapidez, partir mais de trás para frente com mais rapidez ainda. Quem que está melhor nesse jogo? Tá igual, é clássico, é tudo igual. Aí a palavra do técnico Carlos Alberto Silva, da equipe do São Paulo. E quem desce para o ataque, a equipe do Palmeiras, trabalhando o Polozzi. Aí o zagueiro central, Luiz Pereira. Marcação era do Everton. Foi no combate do Benazzi. O jogador Valtinho ganhou a bola, mas o juiz marcou falta do Valtinho em cima do lateral direito do Palmeiras. Luiz Pereira. Polozzi. Vai o quarto zagueiro do Palmeiras. Toque de cabeça de Célio. Era para Aragonês. Dario Pereira. Assis. Está impedido. Ponteiro direito, Paulo César do São Paulo. A marca de 21 minutos. Desse primeiro tempo, placar de 0-0, Palmeiras e São Paulo, quando o Paulinho é empurrado no círculo central e o árbitro Oscar Escôfaro marca falta contra a equipe do São Paulo. Vai chegando Luiz Pereira. Vitor Hugo também perto da bola. Luiz Pereira olhando, chamando a atenção do ataque. Ninguém se coloca. Ele toca curto para Vitor Hugo. Dali a Pedrinho. Melhor para Flavinho. Quando o passe era para o ponteiro esquerdo, Jorginho. Assis dividiu, ganhou Luiz Pereira. Aragonês. Célio. Paulinho ficou no lance, abrindo a defesa. O Célio se mandou e foi derrubado pelo jogador Almir, da equipe do São Paulo. Uma das opções desse jogo de ataque para o Palmeiras é o Romeu. O Romeu sempre tem uma opinião interessante sobre a partida. O que você está achando desse jogo, Romeu? O jogo está bem disputado. O time do São Paulo teve oportunidade, o Palmeiras também. Eu acredito que acho que vai dar essa continuidade, esse bom espetáculo. Luiz Pereira foi para a grande área, está aí na jogada ensaiada, na entrada da área com o jogador Osni. Luiz Pereira. Houve falta do Aragonês em cima do Marinho. Apitou o árbitro Oscar Escôfaro contra a equipe do Palmeiras. Esporte é competição. 81, ano do esporte na Globo. Novo ataque do Palmeiras, tirando o zagueiro central do São Paulo, Ney. Sobra com Célio. Pedrinho. Célio. Vem pela cabeça do círculo central. Aragonês. A marcação, Heriberto. Ele é obrigado a atrasar para Pedrinho. Dali é o ponteiro esquerdo, Jorginho. Houve falta de Flavinho em Jorginho. Aragonês. Célio. Vitor Hugo. Contra dois do time do São Paulo. Polozzi e Luiz Pereira. Sai bem o Palmeiras. Vitor Hugo. Pedrinho. Passou o ponteiro Jorginho. Pedrinho prendeu. E a bola bate no jogador Flavinho. Saindo a linha lateral. Vitor Hugo. Aí o levantamento para a grande área. Paulinho tentou a cabeçada. Aragonês penetrou. Tirou muito bem colocado o Dario Pereira. Boa antecipação do Dario Pereira. Agora é a resposta do São Paulo com o ponteiro esquerdo, Valtinho. Repare, a jogada foi aterrado pelo Polozzi, pelo Célio. Polozzi estava um pouco atrás, mas era a última jogada, a última tentativa do jogador do Palmeiras. Porque se passa, realmente seria uma jogada de muito perigo. Começou esta jogada com uma falha do Luiz Pereira. Aqui exatamente no meio de campo, quando ele tentou, ele se arriscou muito, porque ele tentou bem distante da bola um carrinho, e o carrinho chegou atrasado.
Quando você repara a formação de barreira da equipe do Palmeiras, a batida de Marinho direto para Gilmar. Não foi o Marinho que bateu também não. Tudo errado, foi o Everton, número 8. O chute pela esquerda e a defesa do goleiro Gilmar. A verdade é que a gente fica esperando o tiro do Marinho nessas cobranças e nem repara direito. Ainda mais quando o chute sai perfeito, como saiu esse do Everton agora. E quando joga com o Everton no time de São Paulo, o Marinho só bate falta bem próximo à área mesmo. Porque o tiro do Everton é muito poderoso e o Carlos Alberto Silva acredita muito nesse chute. Por isso que ele recomenda sempre que o Everton cobre. É abusar também, né? Porque o Marinho é também um jogador que chuta realmente barbaridade. Tá aí o Marinho cobrando arremesso lateral. Heriberto. Trabalho com Dario Pereira. Procurando o Assis aqui pela esquerda. Dario Pereira. Vai se mandando o jogador Dario Pereira. Tentativa feita pelo jogador Everton. Era o trabalho pelo lado direito com o Assis, sai jogando a equipe do Palmeiras. Mas foi muito cumprido para o ponteiro esquerdo do Jorginho. Dario Pereira. Marinho. Vai ficar fácil para o quarto zagueiro Polozzi. Luiz Pereira. Benazzi. Vitor Hugo. Foi empurrado o Aragorense, mesmo assim levou vantagem. Vitor Hugo. Vai trabalhando bem o meio campo do Palmeiras. Célio. Toque feito pelo Jorginho. Era para a Aragonesa. Tentativa de enfiada para o Osni. Ficou errado. Dario Pereira sai pela equipe do São Paulo. Marinho. Lançamento cumprido agora para Valtinho. Luiz Pereira. Muita disposição do zagueiro central Luiz Pereira. Até agora ganhou todas que participou o zagueiro central Luiz Pereira. Aquilo que disse o Ávila, muito sério, um novo futebol, um novo Luiz Pereira aqui no Palmeiras. Depois que voltou ao Palmeiras, o Luiz Pereira disputou 4 partidas. Em 2 foi um dos melhores jogadores do time. Trabalho de Valtinho, de Heriberto com o jogador Marinho. Aí o levantamento, Gilmar saiu, custou a pegar, mas fez uma bonita defesa. A marca de 26 minutos, 27. Primeiro tempo, placar de 0 Palmeiras, 0 São Paulo. Esporte a determinação, 81, ano do esporte na Globo. Lançamento de Polozzi para Pedrinho. Paulinho. Bola passou pelo Jorginho. Flavinho ganhando pela equipe do São Paulo. Heriberto. Agora o Assis. Pode arrancar um bom contra-ataque do São Paulo. Paulo César. Flavinho. Olha o Assis na grande área. Ele preferiu para Everton. Para o pé direito. Saiu o tiro. Bateu no jogador Benazzi. Sobra para Valtinho. Outro levantamento para a grande área. Era para Paulo César. Tirou Polozzi. Vai chegando Jorginho. Recuado para defender pela equipe do Palmeiras. Pedrinho com Jorginho. Bola atrasada para Polozzi, dali para Pedrinho. Vai trabalhando o quarto zagueiro palmeirense. Ele viu o Luiz Pereira. Solto Luiz Pereira. O São Paulo vai se guarnecendo para proteger este contra-ataque do Palmeiras. Bola para Polozzi. Quando começa a chover, parece. Alta chuva, escurecendo muito aqui no Pacaembu. Marinho. Aragonês foi na dividida, perdeu. Olha o toque. Paulinho, a chance. Grande defesa do goleiro Toinho. Um reflexo sensacional do goleiro do São Paulo. Mas o passe para o Paulinho foi um negócio sensacional. E estava desatenta a defesa do São Paulo, completamente aberta. O Paulinho recebeu livre, não estava impedido. Tinha a chance até de fintar o Toinho. Porque o Toinho se atirou antes do chute. Ele estava estendido no chão antes do chute. Mas o Paulinho atirou em cima dele e foi grande a defesa. Marinho. Heriberto. Cortando a defensiva do Palmeiras.
Célio. Recuperação de Almir pela equipe do São Paulo. Passe era para Valtinho. Grande, soberano Luiz Pereira. Ganhando o aplauso da torcida do Palmeiras a cada movimentação, o zagueiro central Luiz Pereira, mostrando realmente que vai voltando à sua grande forma. Aí Vitor Hugo. Pedrinho. Polozzi. Bola do lado esquerdo para Jorginho. Contra ele vai o Flavinho. Lançamento é feito para Osni, o ponteiro direito do Palmeiras. Lá pela esquerda. Lá levou 2 do São Paulo. Vai para cima o Flavinho na briga. Paulo César está por lá também. Na jogada ensaiada vem Pedrinho. Olha a chance do Palmeiras. Aragonês virou. Mas virou com muita força. Aí do Palmeiras. O lance, Paulinho. Era para Aragonês, o toque de cabeça, passou raspando a trave, foi a linha de fundo, tirou tinta no poste do goleiro Toinho. O entusiasmo, claro, da torcida do Palmeiras, que está muito perto do primeiro gol, hein, Ávila? Cresceu muito o Palmeiras. No primeiro lance o Aragonês fez tudo errado. Primeiro ele tocou na bola, quando se ela passa o Paulinho faz o gol, na grande jogada do Célio pela esquerda. Depois ele virou o corpo e centrou onde não tinha nenhum elemento do Palmeiras. Na conclusão da jogada ele acabou cabeceando muito bem rente ao poste de Toinho. O certo é que o Palmeiras cresce muito. O São Paulo perde a marcação de um homem importante no meio de campo, que é o Almir, que afrouxou e que tradicionalmente é um grande marcador, mas afrouxou nesta marcação, principalmente no jogador Célio, e o Palmeiras cresce com isso. Aí o Dario Pereira procurando colocar ordem na casa, tocando a bola, procurando acalmar o time do São Paulo. O zagueiro central Ney. Levantamento era para Assis, Luiz Pereira, grande finta. Ganhou todas até agora o Luiz Pereira. Ao lateral Pedrinho. Prendeu muito a bola. Mesmo assim recebeu a falta e a bola é do Palmeiras. Vitor Hugo. Esse aí é o médio volante da equipe palmeirense. Toca de bola com Célio. Ele viu bem. Toque que foi errado aí do jogador do Palmeiras. Assis. Aí o comandante de ataque da equipe do São Paulo. O Assis tem um jeito do Serginho, não tem, Ávila? Inclusive, fisicamente, ele se assemelha muito ao Serginho. Tomara que ele seja menos temperamental que o jogador Serginho. Ele não é tão temperamental e tão bom jogador quanto o Serginho. Aí o levantamento, batendo no Pedrinho. Grande a jogada do Pedrinho. Acabou sendo empurrado pelo jogador Ney. Era o zagueiro central do São Paulo que estava lá pela ponta direita. Pedato, depois de um mau início, o Palmeiras domina o jogo. Como eu falei, nós começamos um pouco titubeando, agora acertamos um pouco mais no meio de campo e vamos soltar o time para fazer o gol. 33 minutos 25 segundos. Toque de Paulinho para Pedrinho. Olha a equipe do Palmeiras. Lançamento é para Célio pelo setor direito. Passou o jogador Benazzi, Célio atirou, Toinho botou para fora. E eu chamo a sua atenção, se você prestou atenção nesse lance, você viu o Almir completamente perdido. Porque o Palmeiras recuou um pouco Paulinho, Paulinho passou a jogar ao lado do Célio e do Aragonês, confundiu-se o jogador Almir. Então ele está perdido, ele não sabe se ele pega o Célio, o Aragonês ou o Paulinho. Ele começou neste lance marcando o Paulinho, depois desistiu, tentou pegar o Célio, não conseguiu porque o Célio caiu pela direita. Muito bem, é escanteio para a equipe do Palmeiras. Jorginho bateu aqui pela direita. Carlos Alberto Silva, o Palmeiras está pressionando mais. Você pretende mudar alguma coisa no seu time? Vamos ver. Esperar até o primeiro tempo para ver. O problema é esse. Eu acho que está dentro daquilo que nós esperávamos. Agora nós é que não estamos aproveitando e posicionando bem. Vai o Dario Pereira.
Vai com a raça uruguaia tentar levar o time do São Paulo para cima do Palmeiras. Heriberto. Aí o jogador Assis. Dario Pereira. Everton. Deu certo. Vai chegando o Flavinho. Mas a disposição da equipe do Palmeiras é muito maior do que a do São Paulo, pelo menos aparentemente. Aí escanteio para a equipe do São Paulo pelo lado direito. Enquanto esse está caindo o jogador do São Paulo, Flavinho, a jogada dividida ficou sentindo. Sentindo a perna direita, o lateral da equipe do São Paulo. Esporte e a Vida, 81, ano do esporte na Globo. Aí o levantamento de Paulo César para a grande área. Dario Pereira estava lá. Marinho na recuperação para a equipe do São Paulo. Chegando o Célio, tá aí o Assis. Célio tocou. Ainda sobra com o jogador Everton. Assis. Heriberto. Com a perna esquerda, carimbando o jogador do Palmeiras. Marinho. Aí o Vitor Hugo para o combate. Bola com o jogador Dario Pereira. Saiu Aragonês ganhando. Dario Pereira no chão, conseguiu dominar, mas Vitor Hugo retomou pelo Palmeiras. Agora o Osni. Almir. Marinho. Repare o Osni. Para Aragonês. Dario Pereira. Com categoria, o quarto zagueiro. Acabou perdendo. Para queimar minha língua. Paulinho impedido. A impedido o centroavante do Palmeiras. Na marca de 36 minutos. 0-0, Palmeiras e São Paulo. É um placar justo, Ávila? Não pode ser considerado justo pelas oportunidades que teve o Palmeiras. Seguramente 4 chances de gol o Palmeiras teve. A mais preciosa, aquela que o Paulinho entrou livre do lado esquerdo e, se tivesse tranquilidade, teria feito o gol. O São Paulo não teve nenhuma oportunidade real de gol. O São Paulo atacou um pouco, teve alguns tiros de fora da área, mas grande chance dentro da área não teve nenhuma. Por isso, o placar poderia favorecer muito bem o Palmeiras agora, que não seria injusto. É mais um tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Quando começa a chover outra vez aqui no estádio Pacaembu, você repara inclusive a movimentação do torcedor procurando esconder aí numa parte coberta do estádio, né? O pior é que não existe lugar para todo mundo, né? Quem não conseguir vai ficar na chuva, né? Claro. Pedrinho. 38. 0-0. Pedrinho, Luiz Pereira. Pedrinho de novo. Luiz Pereira. Olha a equipe do Palmeiras. Toque feito pelo Vitor Hugo. Cortou Dario Pereira. Marinho. Enfiada para Valtinho. Vai chegar o quarto zagueiro Polozzi. Mas ele é quem tocou por último na bola. Saída para a equipe do São Paulo. Chegou Marinho Chagas. Aí o Everton. Vai jogando mais uma vez a equipe do Palmeiras. Mas está um bate-rebate, ainda mais agora com a grama um pouco escorregadia. Tá difícil o jogador ficar com a bola, ou um time ficar com a bola mais de 3 toques. É a vez de Vitor Hugo. Ele viu bem Osni aqui na ponta direita. Marcação de Dario Pereira. Sai o centro para fora. Direto à linha de fundo. Isso aí não valeu nada porque a bola já havia passado a linha de fundo. Tiro de meta para o São Paulo. Marcação do árbitro Oscar Escofor, anotando contra a equipe do Palmeiras. Sai jogando a equipe do São Paulo. Marinho Chagas. Outra vez Luiz Pereira. Vai carregando o Luizão. Aragonês, mal Aragonês.
Dario Pereira. Paulo César também errado. Sobra para Osni. Por baixo de qualquer maneira, Heriberto. Vitor Hugo na recuperação palmeirense. Célio. Era para Jorginho. Jogou basquete o Almir. Mas também se ele não faz isso, fatalmente Jorginho ia pegar a bola numa condição excepcional na grande área do São Paulo. O lançamento foi muito bom, muito inteligente acima de tudo, porque provocou no jogador do São Paulo a disposição de cometer este toque que é muito perigoso contra o gol do Toinho. Ao São Paulo resta apenas segurar esse resultado do 0-0 neste primeiro tempo para tentar arrumar a casa, principalmente no meio de campo, no intervalo. Porque o Palmeiras é francamente o melhor time em campo nesse primeiro tempo. Olha o tiro passando a linha de fundo. Quem bateu? Quem bateu foi o jogador Célio, número 8. Mas que perigo você viu. Passando bem perto do gol do São Paulo. Na marca de 40 minutos, 53 segundos. Esporte e Ação, 81, ano do esporte na Globo. Heriberto, cortou Vitor Hugo. Volta o Palmeiras. Vai procurando o Palmeiras, insistindo pelo lado direito com o jogador Osni. Passe errado, Almir. Olha, deu presente para Paulinho. Vai sair o gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras, mas que presente dado pelo Almir ao Paulinho, número 9. Ficou fácil demais. O Almir foi atrasar a bola. E dá um grande presente, dá 90% do gol para o Paulinho, camisa número 9, fazer por equipe do Palmeiras. 1 Palmeiras, 0 São Paulo, na marca de 41 minutos 58 segundos. Foi o 10º gol marcado pelo centroavante Paulinho neste ano de 1981. E se você reparou bem, você deve ter visto que novamente o Toinho caiu antes do chute. E agora o Paulinho não entrou nessa, ele se lembrou daquela oportunidade que teve, que o Toinho caiu, ele chutou rasteiro, o Toinho já estava no chão agarrando. Quando o Toinho caiu, ele chutou alto, no ângulo, em cima para fazer o gol. Mas já estava amadurecendo, o Palmeiras já vinha merecendo este gol há muito tempo. E agora o São Paulo, quem vai chegar, se preparando o jogador Marinho Chagas. Saiu o cruzamento, tirou o Polozzi. Brigando, lateral direito, Flavinho. Foi o Paulo César ainda. Ainda tem um escanteio a equipe do São Paulo pelo setor direito. Olha o Flavinho se preparando na marca de 43 minutos. Repare o lateral direito do São Paulo. Se preparado para a cobrança desse escanteio. Tirou a defensiva, voltando ali Heriberto, carimbando a zaga. Ney. Toda a equipe do São Paulo em cima do Palmeiras agora. No bate-rebate está ali o Assis na luta danada. Paulo César procurou o tiro. Heriberto, Gilmar fez a defesa. Esporte a competição. 81, ano do esporte na Globo. minutos. J. Ávila. 1 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Melhor placar para esse primeiro tempo? Sim, melhor placar, a vitória do Palmeiras para esse primeiro tempo. Eu diria apenas o seguinte: você viu claramente, o Palmeiras jogou o primeiro tempo para ganhar, jogou para fazer gol. O São Paulo jogou para evitar o gol, para segurar o 0-0, para se defender. Isto quando um time cresce em campo, como aconteceu com o Palmeiras, depois de ter sido dominado durante 10 ou 12 minutos do primeiro tempo, fica muito difícil para o adversário conseguir conter o placar, conseguir conter o ataque adversário e segurar o placar em 0-0. O Palmeiras foi francamente superior e foi o time que mostrou o espetáculo, que deu o espetáculo. O São Paulo tentou fazer um anti-espetáculo, enquanto que o Palmeiras jogava futebol bonito, vistoso, objetivo para frente.
Estamos com 45 minutos, tempo regulamentar. Vai se esgotar, está aí quase 45, 44, 49. A marca correta no vídeo para você conferir. Um a 0 Palmeiras, gol de Paulinho numa falha incrível do Almir. Aí o Pedrinho. Oscar Escôfaro, apita final de primeiro tempo, 1 Palmeiras, 0 São Paulo. Do São Paulo saindo o Assis, camisa número 9. É a única alteração para essa etapa final. Aí a movimentação de bola para a equipe do Palmeiras. Pedrinho, Luiz Pereira. Lá vai o Marquinhos. Entrou com muita vontade o Marquinhos. Esse menino foi um dos destaques do São Paulo na Taça São Paulo de Futebol Juvenil, realizada em janeiro, tradicionalmente aqui em São Paulo. É um centroavante muito bom, muito rápido. Aí o Ney, a briga contra Paulinho. Almir. Nova recuperação palmeirense, está aí o jogador Marquinhos de novo. Almir. Valtinho. Houve falta, o Valtinho não gostou da marcação do árbitro, como você viu. Mas houve realmente a falta em cima do lateral direito, Benazzi, da equipe do Palmeiras. Vai chegando na bola, Luiz Pereira ainda fora do vídeo, para cobrança. Aí o Luiz Pereira. Houve o corte feito pelo Dario Pereira. Olha a equipe do São Paulo, Valtinho. A falta numa entrada mais dura. O árbitro Oscar Escôfaro está marcando a falta contra a equipe do Palmeiras. E o técnico Carlos Alberto Silva fala agora da sua alteração. Nós colocamos um jogador mais descansado, o Marquinhos está mais descansado, é um jogador que briga mais. E nós temos que fechar mais a saída de bola. Deixamos muita saída de bola e preocupamos muito em defender. Nós temos que defender, evidentemente, mas temos que atacar também. Muito bem, a falta é pela meia esquerda no ataque do São Paulo. Gilmar orientando a formação da barreira e agora parece sim, Marinho. Tentativa apenas por cobertura, batendo na barreira. Almir. Lançamento feito pelo jogador Flavinho. Ele está marcando uma falta aí. Em cima do lateral direito, Flavinho, da equipe do São Paulo. Vai chegando agora Heriberto para a cobrança. Boa para quem chuta de perna esquerda. Pode até achar a gaveta no lado esquerdo do goleiro Gilmar. Preferiu o lance para a grande área para Marquinhos. Afastou a defensiva do Palmeiras. Olha o Heriberto. Olha a cotovelada clara do Heriberto. Sobre o Célio. E o juiz marcou a falta contra a equipe do Palmeiras. Aí o Gilmar não pediu barreira não. E o Marinho também não vai chutar essa bola direto. Preferiu lançar pelo lado de Flavinho, que cabeceou, e a defesa do Gilmar. Achou bem o Flavinho. De trás do costado da zaga, Flavinho cabeceou e o goleiro defendeu. A boa defesa do Gilmar. Aí Benazzi atrasando para Gilmar. Benazzi é o lateral direito do Palmeiras, marcado pelo Marquinhos. Palmeiras 1-0. Placar construído no primeiro tempo com um gol de Paulinho. E saiu o Polozzi. Jogando livre pela meia esquerda. Aragonês perdeu para Heriberto. Flavinho. Ney. Dario Pereira. Marinho. Bola jogada para Valtinho. Na marcação Benazzi. Toque de Benazzi para Osni, mas o juiz marcou a falta do jogador do Palmeiras. O levantamento era para Marquinhos.
Toque de Ney. Flavinho. Marquinhos. Heriberto. Pediu Flavinho, Heriberto atrasou a bola para Almir. Marinho pode até chutar. Limpou para o pé direito, saiu errado. Torto a linha de fundo. Só o tiro de meta. Nesta terça-feira, o São Paulo começa a sua excursão de 15 dias pela Itália, Espanha, México e Estados Unidos. O primeiro jogo do São Paulo vai ser no dia 21, em Milão, contra o Milan. E o último no dia 4 de junho, em Nova York, contra o Cosmos. E no meio desta excursão, São Paulo fará 2 jogos importantíssimos. Inclusive um deles da maior importância para a seleção brasileira. São Paulo joga dia 24 em Barcelona contra a seleção da Espanha, a mesma que vai disputar a Copa. E joga dia 26 no Estádio Azteca, na Cidade do México, contra a seleção mexicana. Muito bem. Então lá vai a equipe do Palmeiras. Jorginho. Perdeu uma bola para o Paulo César. Aí o Marquinhos. Paulo César pelo meio. O Heriberto está lá no comando do ataque. Passa era para ele, mas o Luiz Pereira estava na grande área e saiu com a bola. Pedrinho. Jorginho. Lançamento para Luiz Pereira. Vai agora como se fosse o comandante de ataque. Perdeu para Dario Pereira. Chegou primeiro, botou ordem na casa e atrasou para o goleiro Toninho. Marinho. Deu bem na direita, Flavinho. Estava jogando basquete o ponteiro esquerdo, Jorginho. Almir. Passe de Dario Pereira errado. Desmarcou um empurrão. São Paulo de mansinho, devagarzinho, vai chegando, vai pressionando o Palmeiras. Passe era para o jogador Flavinho na direita, cortou Pedrinho. E o Almir agora faz a falta no Jorginho, quando preparava o Palmeiras o contra-ataque. Vitor Hugo. Alto São Paulo. Aí o Everton. Esporte é vida. 81 ano do esporte na Globo. Oito minutos, segundo tempo no estádio do Pacaembu. Palmeiras 1, São Paulo 0. Polozzi procurava na frente o comandante de ataque Paulinho. Outra vez a defensiva do São Paulo ganhando. Valtinho lá pela esquerda. Mas a entrada do Benazzi foi muito dura. Merece até um cartãozinho aí do árbitro Oscar Escófaro. Ficou só na conversa. Tá aí o Marinho. Valtinho de novo. Marinho. Heriberto. Era para Marquinhos, tirou Luiz Pereira. Voltou, Flavinho chutou mal. Mais um tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Lembrando que a situação do São Paulo no Campeonato Paulista, embora, como bem disse o Ávila, o campeonato está aí no início, o São Paulo é o 14º colocado. E essa derrota vai deixá-lo meio embaraçado. Tá certo que está começando o campeonato. É um campeonato de 20 clubes. O São Paulo tem 19 jogos para fazer, fez 4, este é o 5º. Quer dizer, tem mais 14 jogos ainda pela frente. Mais 28 pontos. Tempo suficiente para se recuperar. Mas é evidente que a torcida não gosta de pensar muito assim, não. Então, o torcedor que interessa é a vitória. E cada derrota, cada mau resultado vai formando um ambiente realmente difícil para o técnico Carlos Alberto Silva. E há de se considerar que o São Paulo tem 6 jogadores na seleção brasileira. Não estão aí. Tentativa era pelo lado esquerdo. Jorginho. Ela saiu a lateral, é do Palmeiras.
Estava querendo o Almir. O juiz deu para o São Paulo. Não, nada disso. O juiz deu foi para o Palmeiras mesmo. O problema é que o Flavinho estava querendo dar o golpe do João sem braço e não colou, não. Vai o Palmeiras com o jogador Pedrinho. Outra bola, linha lateral. Jorginho. A bola não quer sair dali. Quase 10 minutos, você repara a marcação eletrônica. Jorginho. Tentativa do Almir. Parece que vai desembolar um pouco o jogo ali agora. Almir. Marquinhos. Tentativa de Paulo César. Aí o Flavinho. Everton aqui pela direita. Flavinho recebe na devolução. Almir. O Paulo César está pela meia. Pela ponta direita colocado o Everton. Lançado o Everton. Observe como o Palmeiras marca bem. O São Paulo fica sem opção quando desce para o ataque. Palmeiras procura marcar o campo inteiro sob pressão e não dá realmente chance, não é? A equipe do São Paulo de trocar passe. Ou pelo menos das penetrações mais agudas contra o gol palmeirense. Aí o arremesso lateral com o Almir. Esse é o zagueiro central, Ney. O juiz já tinha parado tudo lá atrás outra vez. Agora tá valendo. Polozzi. Cortou o Almir. Campeonato Paulista. Ponte Preta 1, Santos 0. E o Santos está oferecendo 18 mil cruzeiros de prêmio para o seu time para ganhar o jogo. Almir. Fica sem opção. Repare você. Todo o time do São Paulo marcado. Agora vai o Heriberto. Descobriu lá na esquerda o Valtinho. Foi por um lance individual. Ganhou o primeiro, mas houve a falta do jogador Benazzi. É uma falta junto à linha lateral da grande área. Numa boa chance para quem chuta de pé direito. Nesse caso aí, tem dois chutadores na equipe do São Paulo. Marinho e o Everton. Vamos ver. Marinho sem muita distância, procurou apenas encobrir e foi fora. Esporte e Ação, 81, ano do esporte na Globo. Palmeiras procurando garantir esse placar de 1-0. Tá se arriscando muito não, né, Ávila? O Palmeiras está jogando um futebol mais cauteloso neste segundo tempo, mas ele marca muito bem, é um time muito aplicado na defesa, e o São Paulo tem que se mexer para conseguir algum espaço para jogar. Agora recuou o ataque todo e conseguiu retomar a bola. Olha que boa chance. É o Ney, o zagueiro central. Mas chutou igual o Beck mesmo, bateu um tiro de meta. Depois da boa jogada que ele fez, acabou chutando para fora. E ele passou muito bem pelo Polozzi, podia centrar, mas de bico chutou para fora muito mal. Então o São Paulo tem que procurar espaço para jogar, porque a defesa do Palmeiras marca muito bem. É isso que o São Paulo está procurando fazer agora. Recua o ataque para vir com a bola dominada. E recuando o ataque, a defesa do Palmeiras não sabe o que faz. Fica completamente isolado, esperando o São Paulo vir com a bola dominada. 1 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Vamos atingindo 14 minutos. Segundo tempo. Luizão Chevrolet quase complica.
O São Paulo é um bom exemplo do que se precisa fazer muita coisa ainda em termos de se melhorar o calendário esportivo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, sábado passado o São Paulo jogou no Pacaembu contra a Portuguesa. Depois, na terça-feira, novamente o São Paulo em campo em Franca jogando contra a Francana. Quinta-feira, novamente em campo o São Paulo, jogou no Pacaembu contra o Noroeste. E hoje contra o Palmeiras. Ou seja, em 8 dias, 4 jogos, dá uma média de 2 jogos. De um jogo a cada 2 dias. É isso mesmo. É um jogo a cada 48 horas. Tem que também se dar um desconto para isso, né? Colocado o Pedrinho para cobrança. Aí o levantamento. Tirou Danilo. Tentou Heriberto. Vai chegando ali o Osni. Luizão Pereira. Ele já tinha marcado a sola do jogador Benazzi no lance anterior. Vai voltando a equipe do São Paulo. Trabalhando pelo círculo central, Chicão. Chicão. Fica na cabeça da gente. Aí pelo setor direito. Lançamento para Ney. Marquinhos. Olha a puxada do Valtinho para a grande área. Gilmar fez a defesa. Mas é claro, realmente a equipe do São Paulo, desde que perdeu o Campeonato Brasileiro para a equipe do Grêmio de Porto Alegre, parece que sentiu psicologicamente o drama. E muita gente até disse, eu disse até o nome do jogador agora, que fez uma época, que marcou época nesse time do São Paulo, que foi o Chicão, jogador bravo, jogador xerife, que parece que está faltando aí nesse time do São Paulo, ou não, Ávila? O São Paulo tem o Dario Pereira, que pode substituir o Chicão nesse aspecto que você diz, de impor presença e personalidade ao time. Mas o certo é que o Chicão jogava numa época em que ele era um dos poucos grandes jogadores do time. Hoje o São Paulo povoou o seu time com craques, com grandes jogadores. Então ele se entusiasmou excessivamente, exageradamente. Ele se achou o maior time não apenas do Brasil, como do mundo. Imbatível, perfeito, de futebol revolucionário administrativamente. Quando perdeu o campeonato, caiu na realidade. E agora sofre dentro do campo o reflexo daquela empolgação exagerada, daquele otimismo em excesso que toda a sua família vivia, a diretoria, a torcida, os jogadores, o treinador. Você sentia o otimismo nas entrevistas que eles davam, na manifestação da torcida. E agora caiu um pouco na realidade e sofre este reflexo dentro de campo. Além de estar muito desfalcado, é bem verdade. E o São Paulo vai mexer. Vai entrar Elvio, número 14. O Elvio, portanto, se preparando à beira do gramado para entrar na equipe do São Paulo. Daqui a pouco a mexida e daqui a pouco também a fala do Ávila sobre ela. Lançamento era para Everton. Tirou bem o Luiz Pereira e na virada definitivamente o jogador Vitor Hugo. Aí o Marinho Chagas. Aí o Almir. Ney. Heriberto. Passou o zagueiro central Ney. Lançamento foi para Flavinho. Olha o cruzamento para Ney. Olha a sobra. Marquinhos errou. A bola passou pelo zagueiro central. Ney já estava na cara do goleiro. Depois o Ney conseguiu fazer o mais difícil. Chutar para fora. Perdendo uma ótima chance de empate para a equipe do São Paulo. E aí está a segunda alteração no São Paulo. Entrando o Elvio, número 14, saindo o Almir, número 5. O técnico Carlos Roberto explica. Não, empurrar mais o meio de campo, abrir bem a jogada e evitar chuveirinho. Nós temos que ter essa tranquilidade, continuar esse tipo de marcação. E o gol, você vê, perdemos um gol agora, mas pode sair o gol. É exatamente isto que o São Paulo necessita. Aliás, esta substituição já era reclamada no primeiro tempo. O Almir vem jogando muito mal e perdendo o jogo de 1-0, o São Paulo precisa de um homem que se atire mais à frente. E o Elvio é um excelente jogador nesse aspecto. Ele joga mais à frente, ele faz bem a cobertura sobre a zaga, mas ele joga-se mais à frente e atira muito forte. E sempre ataca pelo meio. São Paulo tem que perder o vício de insistir só pelas pontas. Tem que ter uma opção pelo meio também. E o Elvio é esta opção. Quando sai o primeiro cartão amarelo do jogo.
É para o jogador Vitor Hugo, parece. Número 5 do Palmeiras. Outra falta. Jogo muito truncado. Palmeiras procura marcar, não deixar o São Paulo jogar. E vai ganhando com isso o tempo. É claro, chegamos aí a quase 20 minutos. E o Palmeiras segurando o placar de 1-0. Tiro de longe, a tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Esporte e a participação. 81, ano do esporte na Globo. Vai Cabrini. Muito bem. Roberto Cabrini parecia que estava ali com o Fedato, técnico do Palmeiras. Fedato, você orientou o time para ser bem cauteloso nesse segundo tempo, né? Temos que ser cautelosos, mas não podemos ficar jogando atrás. Nós temos que ir para frente. Porque ganhando de 1-0 é meio perigoso, né? Jogar com excesso de cautela. É perigoso, nós não estamos mandando recuar, somente ter cautela. Agora nós estamos muito atrás aqui. Marinho. Alternativa do jogador Heriberto pelo meio. Aí o Marinho. Lateral do São Paulo. Olha a bola para Elvio. A batida de longe, de pé direito, resvalando no Vitor Hugo. Tiro de canto para a equipe do São Paulo. Escanteio, vai crescendo o São Paulo, vai chegando perto do gol de empate. Colocado pela direita, Flavinho. Aí o número 2 do São Paulo. Cabeceando Polozzi. Everton. Procurou Flavinho, não deu. O Palmeiras vai fazer a sua primeira alteração. Vai entrar Romeu, número 14. Quem é que sai, Fedato? Sai Jorginho. Vai sair Jorginho. Como é que você explica essa alteração? Não por deficiência técnica. Eu quero um pouquinho mais de agressividade aqui pro lado esquerdo. Agora temos que segurar um pouco mais no lateral. O Jorginho fez o papel dele e nós vamos ver se dá certo assim. Vai se preparando o jogador. O Romeu para entrar na equipe do Palmeiras. Enquanto esse vai o São Paulo armando novo contra-ataque pelo setor direito. Flavinho. Chegou Aragonese e cortou pela equipe do Palmeiras. Aí o boliviano levou falta, mas vai na vantagem o time do Palmeiras com Jorginho, que vai sair daqui a pouco para a entrada do Romeu. Célio. E a falta cometida pelo Ney. Zagueiro central do São Paulo, que vem no meio campo para não perder a viagem. Ele fez a falta no jogador do Palmeiras. Aí sendo processada, alteração número 14, Romeu em campo. Saiu Jorginho, número 11. Você está reparando o jogador Polozzi preparado para a cobrança desta falta. Levantamento na grande área. Tirou Ney. Marinho. Bom o lançamento. Bom lançamento. Boa jogada. Valtinho. Na recuperação ótima. Ótima do jogador Benazzi. E o Jorginho diz o que achou da substituição. Eu acho que o Fedato está de fora, ele está vendo as falhas. E talvez ali pela direita o lateral estava apoiando bastante. Eu estava procurando fechar mais no meio e o lateral estava descendo. Vamos ver agora. A entrada do Romeu deve segurar mais o lateral. 23 minutos, 10 segundos. Tempo final de jogo no estádio do Pacaembu, em São Paulo. 1 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. É um clássico do futebol paulista, valendo pelo campeonato deste ano. E a transmissão ao vivo da Rede Globo para você. Paulo César. Everton. Olha a equipe do São Paulo. Lançamento com Heriberto. Tocando de perna esquerda. Olha o Elvio. Arriscando de longe. A bola picou. Quase engana Gilmar. Boa defesa do goleiro do Palmeiras. Aí o Gilmar.
Toque feito pelo Dario Pereira. Everton contra Benazzi. Bola saiu a lateral, o bandeirinha está marcando favorável à equipe do Palmeiras. Veja que vai chegando lentamente o ponteiro direito Osni para a cobrança. Ele deixa para o Benazzi. Toca de Aragonês para Benazzi. Aí no fundo a bola bateu em Marinho, sobrou para Paulinho. Tirou Ney em 2 cabeçadas consecutivas. Romeu. Pedrinho. Olha o Romeu. Ganhando a bola. Boa jogada de Romeu. Levantamento, vem de trás. Quase conseguindo o segundo gol a equipe do Palmeiras. Na boa jogada de Romeu pelo lado esquerdo. E só não conseguiu o gol porque o Aragonês não tocou na bola. Ela bateu no ombro do Marinho. Olha o Marquinhos. A resposta do São Paulo é o centroavante Marquinhos. Afastando primeiramente o jogador Polozzi. Agora sai com ela Célio. Romeu. Olha, acreditando mais a torcida do Palmeiras agora. Aragonês. Luiz Pereira. Aparecendo livre, vai levando para o contra-ataque o time palmeirense. Osni. Perdeu infantilmente a bola para o Marinho. Heriberto. Pelo lado esquerdo o Valtinho, ele preferiu no meio Paulo César. Ninguém na ponta. Grande passe para Serginho, não dominou. Benazzi chutou de qualquer maneira pela linha lateral. E o Marquinhos dominou muito mal a bola. Ele não sentiu a presença atrás do Benazzi, mas se domina bem, podia tirar o Benazzi da jogada e chutar para o gol. Heriberto. Batendo de perna esquerda, boa presença do Gilmar. Esporte e participação. 81, ano do esporte na Globo. Olha outra vez a equipe do Palmeiras na grande jogada. Olha o lance com o jogador Célio. Fez de tudo. Paulinho bateu. Olha o toque. Gol do Palmeiras. Aragonês, número 10. Mas a jogada do Célio foi sensacional. Depois o Paulinho ia errando o chute. Aragonês consertou e matou o São Paulo, fazendo o segundo gol na marca de 26 minutos desse segundo tempo. Aragonês de cabeça. 2 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Segundo gol do Aragonês em apenas 3 jogos pelo Palmeiras. O primeiro foi há uma semana contra o Marília na goleada de 4-0. Foi se resguardando e foi na hora certa dando bote o time palmeirense em Ávila. Exatamente isso. O único ataque realmente importante do Palmeiras nesse segundo tempo. E foi o ataque fulminante, que serviu para fazer o gol no momento que o São Paulo jamais podia esperar. Porque um homem sozinho foi o responsável pela construção de toda a jogada. O Célio arrancou do meio campo, na entrada da área aplicou 2 fintas no Ney e provocou o lance do gol, que a defesa se desconcertou nessa altura. Olha o Marinho pelo lado esquerdo na cobrança do escanteio, tirando bem o jogador Benazzi. Agora com moral a equipe do Palmeiras vai tocando a bola, vai ganhando de 2-0. Paulinho. Bola com Vitor Hugo. Benazzi, Vitor Hugo, Célio, Vitor Hugo. Bola recuada para o jogador Luiz Pereira. Polozzi. Romeu. Ganhou do Marquinhos. Quando ele tentava levar o Everton, ficou melhor colocado para Flavinho. Para a esquerda. Era o jogador Heriberto. E o cartão amarelo para o jogador Benazzi, número 2 do Palmeiras. Fedato, esse gol surgiu no momento certo, né? É verdade, nós estávamos sendo muito atacados, dá para tranquilizar um pouco, mas não podemos bobear em momento algum. É mais uma falta para a equipe do São Paulo no meio da intermediária. Está colocado o Marinho. Agora ele tentou bater direto, mas pegou muito por baixo da bola, encobrindo a trave, muito alto, sem levar nenhum perigo. Esporte é a competição.
81, ano do esporte na Globo. Você vê o Luiz Pereira comandando todo o time do Palmeiras. E ele foi realmente o grande comandante dessa vitória da equipe palmeirense até agora, por 2-0 sobre a equipe do São Paulo. Um elemento muito importante na equipe do Palmeiras, sem dúvida, o Luiz Pereira. Paulo César. Bola tocada para o jogador Flavinho. Carimbou Pedrinho, lateral do São Paulo. O jogador Elvio estava por ali, o número 14. Paulo César. Sai o cruzamento. Tentativa do Valtinho, que estava ali pelo meio. Agora o Marquinhos. Marinho. Marquinhos. Brincou, perdeu, recuperou. Marquinhos, olha o chute. Gilmar colocando a linha de fundo. Mas o Oscar Escóforo havia marcado falta do próprio Marquinhos, quando ele tentava recuperar a bola que ele havia perdido para o jogador Benazzi. Carlos Alberto, no São Paulo que... Fala pra ele que dá! Carlos Alberto, no momento em que o São Paulo mais pressionava, o Palmeiras marca o seu segundo gol. Um momento bem difícil para levar gol, né? É, um momento difícil. Nós entramos 20 minutos, perdemos várias boas oportunidades. E levamos o gol quando o São Paulo estava melhor no jogo. É o futebol, é isso. Luiz não marcou a falta no Aragonês, não. Não, marcou não. Marcou sim. Tá aí o jogador Romeu. Era uma tentativa pelo lado direito no ataque do Palmeiras. Osni perdendo para Marinho. Olha, arrancando o São Paulo. Mas está querendo levar a bola para casa também. O Valtinho acaba perdendo. Quer driblar todo mundo. Aragonês. O Romeu. Pé furado do Romeu. Bola saindo pela linha lateral. Quando vai ser processada nova alteração no time do Palmeiras. Benassi, número 2, está sentindo uma contusão. E por isso o técnico Fedato vai colocar em seu lugar Tonigato, camisa de número 13. Aí a marca de 32 minutos, 10 segundos, tempo final. 2 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Esporte é competição. 81, ano do esporte na Globo. Heriberto. Aí entrando camisa 13, Tonigato na equipe do Palmeiras. Marinho. Pedrinho. Mas ele trepou nas costas do Paulo César. O árbitro viu, marcou a falta. E é perigosa contra a equipe do Palmeiras. Pegou a bola o Heriberto, falou que é dele, que ninguém vai chutar essa não. Heriberto, camisa número 10. Colocado para cobrança. Tomando distância também o jogador Elvio, camisa 14. Barreira protegendo o canto esquerdo de Gilmar. Partiu Heriberto. Aí o tiro direto para o goleiro Gilmar. Trabalho com o Luiz Pereira. Tá ganhando mais um tempinho aí. Zagueiro Polozzi. Lançamento até para o Tonigato, que está marcado pelo jogador Marinho. Grande fita do Marinho. Quem sabe, sabe, né? Ela vai pela linha lateral.
Ney. Quando o Romeu meteu-se ali no meio, quase tomou a bola. Mais um lateral para o São Paulo. Flavinho. É o Valtinho aqui pela direita. Cruzamento muito fechado, subiu o Gilmar e fez a defesa. Chegando muito atrasado o garoto Marquinhos. É importante ressaltar também a boa forma do goleiro do Palmeiras, do Gilmar. Sempre muito seguro, muito atento, muito bem colocado acima de tudo. E ele que andou atravessando uma fasezinha meio ruim aí, mas também o time do Palmeiras todo estava numa maré baixa. Agora na subida sobe também, né, com o time. É que se normalmente chutam 30 bolas em gol numa partida, naquela fase estavam chutando umas 300 mais ou menos. Então sempre 2 ou 3 tinham que entrar. Ali o garoto Gilmar, o goleiro da equipe do Palmeiras. Luiz Pereira. 2 para o Palmeiras, 0 para a equipe do São Paulo. Um gol de Paulinho no primeiro tempo, um gol de Aragonês no segundo para a equipe do Palmeiras. Quando o Vitor Hugo está estendido no gramado, a falta contra a equipe do São Paulo. Osni. Aragonês. Perdeu para o Marinho. Boa bola para o Paulo César. Melhor colocado o jogador Polozzi da equipe do Palmeiras. Lançamento para o jogador Paulinho, ele custou a arrancar, deu chance para o Dario Pereira sair da quarta zaga, chegar cobrindo o zagueiro central e atrasar para o goleiro Toinho. Heriberto. Lançamento de Everton para Elvio. Heriberto. Marinho. Marcação do Osni, todo o time do Palmeiras recuado. A bola bateu no pau da bandeira e não saiu. É sorte do jogador Flavinho. Olha o levantamento para Marinho, para Valtinho, pode chutar, a bola no bate e rebate, sobra ali para o Marinho. Olha a volta, Heriberto, grande defesa do Gilmar. Abafando num bote só, sem dar nenhuma chance para quem vinha esperando a sobra do goleiro Gilmar. Grande defesa. Aconteceu na marca de 36 minutos. Segundo tempo, 2-0 para a equipe do Palmeiras. Luiz Pereira. Bola para Romeu. O lançamento. Olha o Romeu, o toque. Gol do Palmeiras. Romeu com cambalhota e tudo. Na tabela com Aragonês. O lançamento de Aragonês na devolução para o Romeu. Deixou o ponteiro esquerdo do Palmeiras à vontade para fazer o terceiro gol. E liquidar de vez a fatura no estádio do Pacaembu. 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do São Paulo. Este gol matou o time do São Paulo. Acabou com o resto de ânimo, de estímulo que havia no time São Paulo. 3-0, um gol inteligente do Romeu, porque ele trocou de pé para chutar, você notou? Para evitar a saída do Toinho, trocou de pé, chutou com efeito, fez um lindo gol aqui no Pacaembu e acaba com as pretensões do São Paulo. O gol foi consignado na marca de 38 minutos desse segundo tempo. Um gol que pode inclusive dar a moral que o próprio Romeu precisava, né? Olha, avançando a equipe do Palmeiras, boa antecipação do Marinho. E ele agora tem um boqueirão, um corredor pela esquerda. Só que ele está demorando muito. Mas deu a bola de graça, Bruxelas. Osni pela ponta direita. Olha, afastando o Dario Pereira.
Bola para o Célio. Na tentativa de devolução de tabela, quase que deu certo. Tá aí o Marquinhos. E a falta para a equipe do São Paulo. Batida rápida, Luiz Pereira protege a saída de bola pela linha lateral. Esporte é determinação. 81, ano do esporte na Globo. Vitor Hugo, recebendo pela equipe do Palmeiras. E a alegria, a festa da galera do Palmeiras. 3-0, uma bonita vitória da equipe palmeirense nesse clássico do futebol paulista. Vitor Hugo, mas havia falta no Elvio, cometida pelo Célio. A torcida do Palmeiras começa a cantar o "Está chegando a hora". Evidentemente naquela alegria por estar vencendo o São Paulo por 3-0. Tá aí o goleiro Gilmar, o passe feito para a esquerda para Valtinho. Marcação do Tony Gatto. Olha o cruzamento, boa de Pedrinho. Elvio lançando para Marinho. Aí o Marinho. Esporte é vida, 81, ano do esporte na Globo. Bola com o Polozzi, dali para o Gilmar. Romeu. Aí o Romeu, a ponta esquerda, mas já fez um gol, agora tem direito de jogar onde é que ele quiser, né? Acabou que levou falta. O Romeu teve uma fase aqui no Palmeiras que lembrava aquela velha piada do cidadão que saiu daqui, foi morar no exterior, não aprendeu a língua de lá e esqueceu a daqui, então ele voltou mudo, né? O Romeu teve uma fase no Palmeiras aí que também atravessou mais ou menos assim. Tiraram o Romeu da ponta esquerda, tentaram fazer dele um meio armador e depois um terceiro homem de meio de campo. Depois, quando tentaram voltar com o Romeu na ponta esquerda, ele já não sabia jogar mais, nem na ponta esquerda, nem era meio armador, nem ponta de lança. Desaprendeu e acabou ficando aí brigado com o time, encostado 2 ou 3 meses. Enquanto isso, você via uma jogada do Luiz Pereira mostrando realmente a grande fase que ele atravessa. Você viu a categoria com que ele matou o Valtinho lá pela esquerda. Palmeiras 3, São Paulo 0. Vamos caminhando para o finalzinho do jogo. Estamos aí com 43 minutos. Aí o Romeu. Paulinho para Osni pela ponta direita. Levando ao Heriberto. Bom o toque. Olha o Paulinho. Olha o Osni. Mas está muito fácil. Você viu como é que foi fácil a penetração do ataque do Palmeiras nessa jogada? Coisa incrível. E o Toinho sai para reclamar com o Bandeirinha. Ele tem que reclamar com o seu time, não é com o Bandeirinha. Mas ele estava dando bronca também na defesa, porque estava a defesa toda aberta e é claro que fica muito fácil para o time do Palmeiras. Quase que tomou o 4º gol agora. Quem vê a gente falar assim pensa até que a gente está torcendo para o São Paulo, mas não é. A gente está vendo a situação tão gritante. Olha o Paulo César. Foi no fundo, saiu o cruzamento. Muito forte para o Valtinho. Esta é a 4ª partida de Fedato como técnico do Palmeiras. Ele que entrou como um técnico provisório. Em 4 jogos, ele teve 2 empates e 2 vitórias. Fedato, agora 3-0 contra o São Paulo. Te dá uma grande força para continuar como técnico do time, não?
meu pensamento não é se dá força ou não dá força. Eu estou tentando fazer um trabalho tranquilo. Daí está a nossa equipe, está tentando jogar o certo, o correto, todos os jogadores aplicados. O importante, eu não me preocupo em ser o técnico efetivo ou interino. Eu quero fazer um trabalho tranquilo e como eu estou conseguindo fazer. Mas se o time vai vencendo, não vai ter jeito de alguém te tirar de lá, né? Mas eu não estou preocupado de tirar ou não tirar. Eu sou preparador físico, estou como treinador. Minha preocupação não é o caso de ficar, porque eu quero ficar, não. Eu estou tentando fazer o trabalho, tá aí. Os jogadores estão se aplicando, estão se esforçando. Tivemos 2 empates em casa que poderíamos ter até ganho essas 2 vitórias. Mas a equipe está aí, está sendo mantida, estamos dando moral para os jogadores. E tá aí, fez uma boa apresentação contra o São Paulo hoje e uma grande vitória para nós. 45 agora. Oscar Escôfaro em cima da pinta, acaba o jogo. 3-0 para a equipe do Palmeiras. 3-0, Palmeiras em cima do São Paulo.